Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tenham ido muito bem na prova. Vamos corrigir as questões administrativas, uma prova de nível médio para fácil, tá? Vamos começar na prova amarela. Eu estou com a prova aqui, a versão amarela Só um minuto. Vamos lá. Aqui. A prova amarela, começando na questão 27. É a questão que começa: o Ministério Público Federal denunciou Marcos, fiscal da Receita, pelo crime de peculato doloso, em decorrência de provas contundentes de que tal servidor apropriou-se de dinheiro público de que tinha guarda. Ao tomar conhecimento de tais fatos, durante o trâmite do processo, a autoridade administrativa determinou a instalação de processo disciplinar, que, após o devido processo legal, levou à demissão de Marcos, antes do julgamento da ação penal. Sobre a questão apresentada, assinar é correta. Então, aqui, basicamente, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber a interferência nas esferas. Então, como assim? A sentença penal repercute nas demais esferas. Em que sentido? A sentença penal, se for condenatória, repercute nas demais. Se for absolutória, só repercute na esfera civil e administrativa se for absolutória por inexistência do fato ou por negativa de autoria. Nesse caso, então a gente precisa saber isso para conseguir começar a responder a questão. Então, vamos lá. Avançando para a questão. Aí, a partir desse raciocínio, a questão fala o seguinte: a administração fica vinculada à capitulação estabelecida no processo penal, vedada a incidência de qualquer falta residual no âmbito administrativo, considerando que o peculato constitui crime contra a administração. Não fica vinculada sempre, só se for nessas duas hipóteses que eu falei para vocês, né? B, a demissão de Marcos na esfera administrativa é válida, mas a superveniência de eventual sentença penal absolutória, por ausência de provas, exige a reintegração. A ausência de provas, não. É só por inexistência do fato ou negativa de autoria. C, o processo administrativo disciplinar deveria ter sido instaurado para apurar a conduta de Marcos, mas impunha-se sua suspensão diante da existência de processo penal. Não. O administrativo pode até ser julgado antes do penal, mas o resultado penal pode vincular também o administrativo nesses casos que eu coloquei para vocês. Letra D. Deve ser aplicado ao processo administrativo disciplinar o prazo prescricional previsto na lei penal para o crime de peculato cometido por Marcos. É isso. A prescrição administrativa, quando o fato constitui crime mais grave, por exemplo, infração penal, a prescrição administrativa pega emprestada a prescrição penal. Portanto, o prazo da prescrição administrativa agora vai ser o mesmo da prescrição do Código Penal, que é a prescrição do peculato. Então, a questão 27, letra, só para a gente colocar aí no materialzinho de vocês, questão 27, prova amarela, letra D de dado, tá bom? Então, marquem bem esse ponto. O ponto central da questão é esse que eu estou colocando para vocês. Relembrando, a gente está fazendo a prova amarela, questão 27. Vou dar uma zerada aqui na página para a gente continuar, tá? Vamos lá. Prova amarela, questão 28. A questão fala o seguinte. Ela diz assim: Amadeu, assim que concluiu o ensino médio, inscreveu-se e foi aprovado em concurso para o cargo de técnico administrativo, no quadro permanente do Tribunal Regional Federal, cargo que alcançou a estabilidade, após preencher os requisitos legais. Enquanto estava no exercício das funções, Amadeu cursou e concluiu a Faculdade de Direito, razão pela qual decidiu prestar concurso e foi aprovado para ingressar como advogado de certa sociedade de economia mista federal, que recebe recurso da União para o seu custeio em geral. Lembrando que ele não pode acumular os cargos, porque é cargo de advogado, no cargo de técnico não dá, técnico só poderia com professor. E ele submete ao teto. Nesse caso, ele submete ao teto, não podendo acumular, ele vai ter que optar por um dos dois, e em relação a cada um deles, teto. Sabendo isso, você conseguir responder a questão facilmente.
Letra A, Amadeu poderá acumular o cargo no tribunal com o emprego da economia mista. Não. B, a estabilidade já alcançada por Amadeu estende a economia mista. Não, estabilidade é só para cargo efetivo. C, Amadeu, ao ser contratado pela economia mista, continua submetido ao teto. Sim, C é o gabarito. D, Amadeu poderia ser transferido para integrar os quadros da economia mista sem concurso. Não, teria que fazer concurso como ele fez e foi aprovado. Então, gabarito 28, letra C, questão fácil, questão rápida. Não tem problema nenhum para responder. Então, a questão aqui é de acumulação de cargos. E nesse caso da acumulação de cargos, é uma acumulação de cargo com emprego. Nesse caso, a acumulação é vedada. Por quê? Porque técnico com advogado não pode. E nesse cargo de advogado, que se ele fez concurso depois, provavelmente ele está ganhando mais, a remuneração é mais alta do que ele ganhava no técnico, senão, né, não tem sentido nenhum. Esse cargo de advogado, ele se submete ao teto. Portanto, o gabarito da questão 28, na prova amarela, gabarito, vou mudar a cor aqui para vocês, gabarito, letra C, de casa, ok? Vou zerar aqui meu materialzinho, dê uma olhada aí, e a gente pula para a próxima. Vamos lá. Questão, rapidinho, vocês devem ter ido bem na prova. Questão 29. Ao tomar conhecimento de fraude em licitação ocorrida em novembro de 2013, decorrente de conluio entre a Sociedade Empresária Espertinha e Garibaldo, servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, o Ministério Público, em janeiro de 2019, ajuizou a ação civil pública por improbidade, em razão de ato que causou lesão ao erário, ou prejuízo ao erário, em desfavor de ambos. Então, a Espertinha e o Garibaldo, que é servidor. Se tem Garibaldo servidor, a Espertinha, que é particular, pode cometer junto, né? Comunicado de tais fatos, a administração demitiu o Garibaldo em abril de 2019. Vejam, se ele foi demitido em abril de 2019, a partir daí que começa a contar a prescrição, porque ele é comissionado, é de quando ele sai, né? Bom, após garantir a ampla defesa e contraditória em processo administrativo. Sobre a questão apresentada na qualidade de advogado consultado pela sociedade empresária Espertinha, especificamente sobre a possibilidade de aplicação da sanção de proibição de contratar com a administração e receber benefícios, que é uma pena aplicada a particulares, assinale a correta. Letra A. A prescrição da pretensão do Ministério Público para mover a ação de improbidade e aplicar as sanções questionadas para qualquer dos demandados não se consumou, pois esses submetem ao mesmo prazo extintivo, que apenas se iniciou com a demissão de Garibaldo. Perfeito. É o gabarito. Em relação ao particular, como eu disse para vocês em aula, o prazo dele é o mesmo prazo do servidor, sempre está junto, né? Eles andam juntos. A letra B, a letra C e a letra D estão erradas, a A já é o gabarito, né? A prescrição é a mesma e não se consumou por quê? Porque começa a contar a partir de abril de 2019. Então, essa questão que a gente está conversando agora é uma questão sobre improbidade. Então, vamos colocar aqui, questão 29, né? Acho que é isso. Deixa eu conferir aqui para a gente não cair em nenhuma armadilha. Deixa eu ver se é questão 29 mesmo. Só um minuto. Questão 29, isso. Então, vamos lá. Questão 29, deixa eu colocar aqui para vocês. Questão 29, gabarito letra A. O que essa questão fala? O que você tem que saber nessa questão? Você tem que saber nessa questão sobre improbidade, que a gente viu no bate-bola ontem. Improbidade. E a improbidade é a questão da prescrição. 2 pontos importantes aqui. A prescrição da improbidade é de 5 anos, contados nesse caso, término do exercício do cargo em comissão, que foi quando o Garibaldo foi demitido. Então, nesse caso da questão, vamos voltar lá para a gente conferir. Nesse caso da questão, foi o prazo de, se não me engano, abril de 2019. Isso, abril de 2019. Então, vamos lá. Término do exercício, abril de 2019. Portanto, não prescreveu ainda. E, lembrando que esse prazo se aplica também ao particular.
Ou seja, a empresa espertinha. Por isso, gabarito, letra A de amor. Beleza? Vou apagar aqui para a gente fazer a próxima. Quarta questão de administrativo. Vamos lá. Na quarta questão, é a questão 30, diz assim: a União, diante de necessidade de utilização de imóvel produtivo de Astrobaldo para fazer passar importante oleoduto, fez editar decreto que declarou utilidade pública do bem para tal finalidade. Determinou que a concessionária do setor levasse a efeito a mencionada intervenção. Então, veja, estamos falando de intervenção na propriedade. Utilizar o imóvel produtivo para fazer a passagem de oleoduto. Essa questão é clássica, pessoal. Passar oleoduto é servidão. Servidão administrativa, porque a União que está fazendo o imóvel particular servir para ela, né? Determinou que a concessionária do setor levasse a efeito a mencionada intervenção na forma do contrato de concessão. A concessionária pode efetivar, ela pode executar a intervenção, normal. O que ela não pode declarar. É a mesma ideia da desapropriação, né? Astrobaldo recusou-se a permitir o ingresso dos prepostos na sociedade do bem para realizar a respectiva obra, o que levou a concessionária a ajuizar a ação específica. Se ele recusou, a intervenção é um ato da administração que não pode ser recusado. Então, a empresa, né, a concessionária, ajuizou uma ação com um pedido de liminar para se emitir na posse, para implantar o decreto de intervenção. Está tudo certinho o decreto. Diante da situação, a assinada é correta. Letra A concessionária não poderia levar a efeito a intervenção. Pode, porque executar ela pode. B, a intervenção do Estado na propriedade é requisição. Não, é servidão. Requisição é quando eu uso um bem particular, só indenizo se tiver dano, mas em iminente perigo público. C, o pedido de emissão provisória na posse foi equivocado. Não, é possível. D, o eventual deferimento da emissão provisória na posse importará no dever de acrescer juros compensatórios sobre a indenização a ser paga ao particular que foi ou que teve sua posse, né, inutilizada por esse período da servidão e que vai ser determinado no processo. Então, nessa questão 30, que fala da servidão, gabarito letra D de dado. Então, questão 30, intervenção na propriedade, questão 30, intervenção na propriedade. A gente achava que fosse cair uma requisição por conta da pandemia, mas acabou caindo uma servidão administrativa, que a gente falou nos cursos regulares, né? A servidão administrativa, e nesse caso, caberia a emissão provisória possível, e a execução da intervenção pode ser feita pela concessionária. Portanto, gabarito, letra D de dado. Beleza? Vou fechar aqui para a gente ir para 31. Questão 31. Vamos lá. Força, pessoal. Questão 31. O município Alfa pretende formalizar uma parceria público-privada, PPP, falamos ontem no bate-bola, para a realização de obras, instalação de postes e prestação de serviço de iluminação pública. A contraprestação da concessionária vencedora da licitação seria inteiramente custeada pela administração. Matou. O gabarito vai ser concessão administrativa. Sempre que a administração paga tudo, é concessão administrativa e ponto final. Mas vamos continuar. Inteiramente custeada pela administração, mediante ordem bancária por outorga de direitos sobre bens públicos dominicais do município. Sob essa situação hipotética, a assinada é correta. Letra A. A contratação almejada não é possível. A já não é. B. A outorga de direitos sobre bens públicos dominicais não é contraprestação admissível. C. O município Alfa deveria utilizar-se da concessão administrativa para formalizar esse tipo de contratação. C é o gabarito. D. A natureza individual, utilissímbolo do serviço, exige tarifa. Não, é só da administração que vai ser cobrada, então é parceria público-privada na modalidade concessão administrativa. 31, letra C, concessão administrativa. Questão 31 é a questão que fala da parceria público-privada. E a parceria público-privada, vocês lembram, se eu tenho tarifa mais contraprestação pecuniária da administração pública,
eu tenho concessão patrocinada, que não foi o caso aqui. Se eu tenho 100% contra a prestação pecuniária da administração pública, aí eu tenho concessão administrativa. Esse era o gabarito da questão. Esse era o gabarito da prova. Então, é aqui o ponto, ó. Concessão patrocinada. Não é o gabarito. O gabarito é concessão administrativa, que fala exclusivamente da contraprestação pecuniária paga pela administração pública. Portanto, na questão 31, que é o que a gente está terminando a correção do administrativo, rapidinho, né? 31, letra C, de casa. Questão 31, letra C, é o gabarito. A revisão em 15 minutos, hein? Rapidinho, vamos lá, mais uma. Questão 32, penúltima. Não, última. Última questão. O município Delta está passando por graves dificuldades financeiras e recebeu da sociedade empresária Incorpora Tudo uma proposta para alienar praça pública. Já dá para responder aqui, a gente nem sabe o gabarito, mas não pode alienar praça pública, porque praça pública é bem público de uso comum do povo. E, portanto, inalienável. Só poderia alienar se fosse um bem dominical ou desafetado, que não foi o caso. Situado em bairro valorizado, por montante consideravelmente superior ao praticado no mercado, em decorrência do grande interesse que a Incorpora Tudo tem de promover um empreendimento de luxo no local. Diante da situação hipotética, assinar é correta. Letra A. O município Delta pode alienar o bem em questão, mediante autorização por decreto. Não pode. B. O bem em foco, por ser dominical, não é dominical, é bem de uso comum do povo. C. O bem público em comento, em razão de ser uso comum, só poderia ser alienado se houvesse sua prévia desafetação e fosse seguido os ditames da Lei Geral de Licitações. Perfeito, seu gabarito. D. O bem de uso especial não é bem de uso especial, é bem de uso comum do povo. Então, 32 é uma questão que fala de bens públicos. Questão 32, última questão. Questão 32 é uma questão que fala de bens públicos. Bens públicos. E ela fala da praça pública. E a praça pública é um bem de uso comum do povo. Uso comum do povo. E, portanto, inalienável. Os bens públicos só podem ser alienados quando estiverem desafetados, o que não era o caso dessa questão, o que não era o caso dessa praça pública. Ok? Espero que tenham ido bem. Então, questão 32, só para a gente fechar aqui o gabarito. Questão 32, gabarito letra C, de casa. Questão 32, gabarito letra C. Espero que tenham ido bem. Administrativo, uma prova de nível fácil para médio. Acho que tiraram mais do que 3, com certeza. 3 pontos, pelo menos, fizeram. E aí, depois a gente corrige condicional, tá bom? Vou mandar para vocês administrativo aí. Sucesso a todos. Boa sorte. Um abraço.